Boa noite a todos. Eu quero agradecer o convite da equipe do 7º período de Psicologia da Tuiuti para estar aqui falando sobre a terapia relacional sistêmica. Boa noite, Rosângela. Agradeço a divulgação que você sempre faz e agradeço especialmente a equipe que veio conversar comigo, representada pela Fabiola e Ana Carolina. Então, vamos conversar sobre a terapia relacional sistêmica. Vocês acabaram de assistir uma representação de algumas sessões da Isabel Augusta, que é o primeiro livro que eu escrevi sobre terapia relacional sistêmica. Então é a visão que o pessoal teve das sessões que estão relatadas no livro. E então, vocês já assistiram algumas coisas e elas vão me fazer algumas perguntas. Uhum. Vamos lá. Por que o caso da Isabel Augusta virou livro? Tem duas razões importantes. Primeiro, eu precisava escrever um livro. Fazia muitos anos que eu já trabalhava com terapia relacional sistêmica. Tinha vários alunos, vários profissionais que já trabalhavam com isso. E sempre me faziam pedido. Eles precisavam de um material que provasse, que desse base para o trabalho deles. E eu estava pensando naquela época de parar de trabalhar com cursos, parar de trabalhar com formação. Então, senti a necessidade de deixar registrado o trabalho que eu tinha feito. Então, eu tinha esse desejo de escrever alguma coisa. Eu não sabia o que, não sabia como, até que decidi que eu escolheria um caso e que teria que ser um caso que eu pudesse enxertar toda a teoria da terapia relacional sistêmica, que eu pudesse mostrar através dos atendimentos, através do caso, o que é diferente no trabalho relacional sistêmico das outras linhas terapêuticas ou das outras linhas sistêmicas. E o caso da Isabel Augusta era quase perfeito para isso, porque era um caso que trazia várias situações importantes, outra pessoa que veio fazer o pedido, a família que queria vir, mas não queria vir. Então tinha algumas situações específicas do caso que facilitava eu trazer as diferenciações. Como também era um caso onde apareciam sessões individuais, onde apareciam sessões de família. Era um caso onde eu usei muitas técnicas que possibilitavam também explicar como é que eu uso isso. Eu trabalhei com rituais, que nem todos os casos eu trabalho. Então era um caso que possibilitava muitas coisas. Uma técnica que a gente até mostrou na apresentação é da caixa de figuras. Como que é essa técnica? Eu vou falar um pouquinho sobre o uso da caixa de figuras. Eu comecei montando a caixa de figuras, porque quando eu comecei a trabalhar com terapia sistêmica, se usava muito a técnica de colagem. E eu achava muito complicado se pegar um monte de revista e tal. Fiz um curso uma vez e a pessoa que fez o curso tinha uma caixa de recortes. Eu achei muito interessante. Então, inicialmente, a caixa de recortes servia para fazer colagens com as famílias. Só que isso acabou criando uma série de problemas, porque as famílias ficavam tão interessadas em todas as figuras da caixa que as colagens acabavam não rolando. E eu parei de usar como base para colagem e comecei a usar em muitas outras situações. Então hoje eu tenho uma série de técnicas, alguns de vocês devem conhecer um livro que eu tenho, chama 123 técnicas, e lá tem várias técnicas usando as figuras da caixa. Nesse caso que eu trabalho com a família,
As figuras, elas são só um símbolo do que pode estar acontecendo, um símbolo das situações reais. Então, ele é como se fosse um instrumento intermediário, uma forma do cliente entrar em contato com os seus conteúdos, entrar em contato com os seus sentimentos. Ele é uma forma de trazer à tona as questões que o cliente está vivendo naquele momento. E Solange, o que você destacaria da terapia relacional sistêmica que é diferente das outras terapias? Quantas horas eu tenho? Alguns pontos assim mais importantes que você acha legal destacar. Olha, tem o ponto principal da terapia relacional sistêmica é que ela trabalha focado no padrão de funcionamento. Isso é o que faz a diferença da terapia relacional sistêmica para outras linhas de terapia sistêmica. Então, nós partimos do pressuposto de que cada sistema, indivíduo, família, casal, grupo, tem uma forma específica de funcionar, que nós chamamos de padrão de funcionamento. Esse padrão de funcionamento é um jeito, normalmente inconsciente, automático, do sistema funcionar, que aparece em todo o seu funcionamento, na forma que ele pensa, na forma que ele age, na forma que ele reage, na forma que ele sente. Então, o trabalho relacional sistêmico é feito em cima do padrão de funcionamento. Então, o trabalho do terapeuta relacional sistêmico é ajudar o seu cliente a, num primeiro momento, ter maior consciência do seu próprio padrão de funcionamento. A partir do cliente ter consciência do seu padrão de funcionamento, ele vai ajudar o cliente a realizar as aprendizagens que aquele cliente, naquele momento, no seu próprio padrão, precisa fazer. Essas aprendizagens, às vezes, são aprendizagens antigas, que precisaram ser feitas no processo de desenvolvimento que não foram realizadas, e às vezes são aprendizagens do momento presente. Essa consciência do padrão e as aprendizagens necessárias, elas vão ser a base para as mudanças que o sistema precisa fazer naquele momento. Então, essas são as duas bases da terapia relacional sistêmica: padrão de funcionamento e consciência, aprendizagem e mudança. Como é que é a relação terapeuta-cliente? Esse é um outro ponto importante na terapia relacional sistêmica. Só quero voltar um pouquinho ainda, fugir um pouquinho da relação terapêutica, do cliente-terapeuta, e focar um pouco na questão do nome, terapia relacional sistêmica. Né? O nome terapia relacional sistêmica se deve à seguinte questão. Terapia, por ser uma proposta terapêutica, sistêmica, porque o enfoque básico, a estrutura, a forma de pensar é dentro de uma concepção sistêmica, dentro de uma concepção de tornar cada vez mais complexa a situação e não de tornar linear, tornar simplista. Mas o relacional é o que faz a diferença, que é um relacional que vem da compreensão do psicodrama, que é um relacional com a possibilidade da cura ser feita na relação e na relação terapêutica. Então, na relação que se estabelece com o cliente naquele momento da sessão. Então, aí vem a importância da relação terapêutica. Né? Dentro da terapia sistêmica, se compreende que quando um terapeuta e um cliente se juntam, se estrutura um sistema terapêutico que tem as suas regras, que tem o seu funcionamento, tem o seu padrão de funcionamento. E esse padrão de funcionamento na concepção relacional sistêmica deve ser útil para que aquele cliente enxergue o seu funcionamento, tenha as suas aprendizagens, faça a sua mudança. Então, cada terapeuta, conforme a sua maior habilidade, ele vai poder adequar o seu próprio funcionamento
ao que é útil para o seu cliente na relação terapêutica. Não sei se ficou claro isso. Ficou. Tá bom, acho que é isso. Então, muito obrigada, Solange. Obrigada por ter recebido a gente. Um beijo. Sempre às ordens. Um beijo, abraço tchau. a todos.